Na nossa segunda aula sobre sociedades indígenas, você tem que compreender que os indígenas não acumulam riquezas. A riqueza serve simplesmente para a sobrevivência, eles não têm um conceito de acumulação de riquezas. É diferente do nosso conceito. Todo material, tudo que eles caçam, que eles coletam, é dividido entre as comunidades. E aí eles começam o outro processo de busca de novas terras e alimentações, de novos recursos, porque é diferente o processo de estratificação deles lá. E é isso que você tem que ter compreendido. Por quê? Porque o processo de cultura deles é todo diferente. Por isso que nós não compreendemos. Porque o nosso processo de aculturação é todo europeu. É todo influenciado pelos europeus. E aí a gente acaba tendo uma dificuldade de compreender os Yanomamis, tá certo? Compreender como eles moram, como eles vivem, as suas riquezas, a sua natureza. Então, não dá para comparar não, mas essas terras dos indígenas estão muito extensas. É porque é necessário para a sobrevivência dele. Se você delimitar aquela terra, ele vai morrer, pô. Ele não vai conseguir sobreviver, ele não vai conseguir caçar e coletar. Então é importante que a gente compreenda que existe uma relação quase que religiosa e o índio tem necessidade de grandes propriedades de terra. Mas as ONGs, dos petistas ou da esquerda vai assumir lá. Nós temos que desenvolver os índios, temos que aculturar os índios. Não, nós temos que proteger os índios, que vão proteger também a Amazônia, proteger as florestas, proteger o Maranhão, o interior do Pará, os locais onde os índios estão. Tem que proteger essas pessoas, proteger esses locais, principalmente na região amazônica. Então, o índio tem algumas formas de sobrevivência. Então, primeiro, a noção de trabalho. A noção de trabalho é totalmente diferente da nossa. O índio é preguiçoso. O índio é preguiçoso, não. Ele caça, às vezes a mulher caça junto, às vezes a mulher coleta junto, a mulher vai para a agricultura, o índio vai coletar, vai caçar. Então, eles têm as suas obrigações, direitos e obrigações na cultura familiar dos índios, assim como a nossa. Então, a gente não pode ver isso pelo lado economicista, pelo lado econômico, tá certo? Ele vai lá, caça, que é o que a natureza dá para ele, e ele pega, se satisfaz com aquilo ali, divide na sua comunidade, depois no outro dia vai caçar de novo. E é assim que funciona o processo de sobrevivência. Eles não são indolentes. Eles não estão ali para extrair os minérios, para extrair a cultura deles. Isso aí, mas o índio é culturado. O índio é culturado está na universidade. Tem até cota para índio. Mas o índio lá, que está protegido lá pela União, pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, esse tem que respeitar as suas culturas, o seu final de semana, as suas tradições, a sua língua, entendeu? Para que você possa também compreender. Mas eles vivem na penúria ou na fartura? Eles não existe esse conceito. Eles não têm por quê? Porque eles não é nem penúria nem fartura. Eles buscam o alimento, se alimentam e vão buscar novamente. Porque eles têm uma relação umbilical, uma relação de harmonia com a natureza. Ele não tem, o que sobra um pouco aqui, a farinha passa para outra comunidade. Não tem problema nenhum. Então troca por outra coisa. E assim, ele faz uma fundamentação e também ele faz a sua produção, o processo de cultura, onde o homem trabalha, a mulher trabalha, os dois buscam água, um caça, o outro coleta, eles se separam lá conforme a limpeza, a colheita, né, o transporte, tudo isso aí, cada sociedade indígena, ou cada tribo atualmente, vai ter o seu processo de formação. Assim que vai funcionar uma sociedade indígena. Daqui a pouco a gente continua.